Olá, amigo latino-americano. Olá, amiga latino-americana. É um grande prazer mais uma vez estar com vocês aqui no Tática Didática, dessa vez para falar sobre um grande craque, não só do futebol colombiano, mas do futebol latino-americano. Mas antes eu peço que você deixe o seu like, o seu compartilhamento, para que assim possamos trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Combinado? Solta a vinheta. James Rodrigues. Sim, hoje iremos falar de James Rodrigues, um atleta que irá completar 31 anos de idade agora, dia 12 de julho. Ele que atualmente está atuando no Al Rayyan do Catar, né? Ele foi revelado pelo Envigado, clube colombiano que tem, digamos assim, uma fama de revelar jogadores interessantes, não só para o mercado regional, mas também para o mercado continental. Temos muitos jogadores atuando no Equador, na Argentina, por exemplo. Ele começou atuando nas categorias de base, foi até chegando à equipe principal, atuando pela segunda divisão do Campeonato Colombiano e sempre chamando muita atenção. Que uma coisa interessante sobre o James Rodrigues é que ele sempre se destacou, não só no Envigado, mas também nas categorias de base, nas seleções de base da Colômbia. E isso o fez ser contratado pelo Banfield. E foi aí que ele começou a ser protagonista. Ele foi peça-chave da conquista do Banfield, do Campeonato Argentino da temporada de 2009 e 2010. E, além, claro, de uma boa campanha da Copa Libertadores, né? Ele sendo aquele cara criativo, o camisa 10. Guardem isso que quando falarmos sobre mais a parte tática do James, iremos voltar nesse assunto. Combinado? Então, depois dessa bela temporada, os portugueses do Porto olharam para ele com carinho e assim, uma proposta de quase 6 milhões de euros, o levaram da Argentina para as terras lusitanas. E aí foi onde o mundo conheceu o talento de James Rodrigues, né? Em 108 jogos, com 32 gols e 41 assistências, ele realmente mostrou ao mundo quem ele era e a sua capacidade de adaptar o seu jogo às demandas táticas propostas pelo até então técnico do Porto, né? Porque ele sempre foi um camisa 10 clássico. E quando ele chegou no Porto, ele foi designado a não só atuar na meiuca, mas também atuar pelas pontas, o que ele desenvolveu muito bem, dado ao seu número de assistências. Foram entre 3 e 4 temporadas na equipe do Porto, até que ele foi contratado pelo Mônaco. Até naquela época, 2014, temporada 2013, 2014, o Mônaco era o super rico até então. Na época havia contratado o João Moutinho e etc. E assim montou um super time e assim contrataram o James Rodrigues. E nessa única temporada pelo Porto, e digamos que passagem foi uma excelente temporada, foram cerca de 29 jogos com 10 gols e 14 assistências. Mas o ponto de virada que fez o James virar uma grande estrela foi a sua Copa de 2014. Sim, foi o ponto alto da carreira do James, se é para colocar assim. Ele simplesmente guiou aquela Colômbia super talentosa com Mina, Zúñiga, com Radamel Falcão, Ospina, os guiaram até uma honrosa quartas de final, caindo diante do Brasil, que posteriormente seria humilhado pela Alemanha no Mineirão, mas deixemos isso para outros vídeos. Mas o James Rodrigues simplesmente foi o dono da Copa, ele foi o artilheiro da Copa, ele venceu, inclusive no final deste ano de 2014, ele acabou vencendo o prêmio de gol mais bonito da temporada, né, com um gol que ele fez justamente na Copa. Foi uma competição encantadora que o colombiano fez, o que fez despertar a atenção do Real Madrid. E foi aí que, com 75 milhões de euros depositados na conta do Mônaco,
James Rodrigues se torna jogador do Real Madrid. E a sua primeira temporada no clube merengue foi espetacular. Foi coisa de 29 jogos, 10 gols e 13 assistências, 14 assistências, melhor dizendo, o que deixou o torcedor madrilista super empolgado. Na época, a equipe sendo comandada pelo Carlo Ancelotti, ele distribuía assistências, gols, chutes de fora da área, movimentação, dribles, o que deixava todo mundo encantado. Só que, de acordo com o tempo, ele foi perdendo espaço, até mesmo para aquela, como havia dito mais cedo, proposições táticas, né? Formações propostas pelos treinadores, até perder espaço de vez com o Zidane, inclusive gerando muita troca de farpas, o que o fez ele ser emprestado ao Bayern de Munique durante 2 anos, de 2017 a 2019, e que foi uma temporada, foi uma passagem digna. Foram quase 70 jogos com 15 gols e 20 assistências, até uma volta ao Real Madrid sem muitas oportunidades, até que, a custo zero, ele foi contratado pelo Everton. E que ele começou muito bem, né? Embora, analisando todo o período que ele estava lá, foram apenas, entre aspas, 6 gols e 9 assistências em 26 jogos, foi um período em que ele sofreu com muitas lesões. Claro, a melhor fase do James no Everton foi quando o clube de Londres estava sendo treinado, o clube de Liverpool, na verdade, estava sendo treinado pelo Carlo Ancelotti. Até então ele acabou perdendo ainda mais espaço com a chegada do Rafa Benítez, que acabou vendendo para o futebol do Oriente Médio, que isso até hoje é muito criticado pelos torcedores do Everton. Mas vamos falar agora sobre a parte tática. Saindo um pouco da trajetória do meia colombiano, vamos falar sobre um pouco da parte tática. Ele é um camisa 10 clássico, essa que é a verdade, é um camisa 10 clássico e que extremamente habilidoso, extremamente inteligente, né? Ele é um tipo de atleta que ele precisa atuar no último terço de campo, porque é ali que ele consegue potencializar o seu jogo, porque ele é dono de uma técnica exímia, é um jogador extremamente técnico, habilidoso, um excelente driblador. E sobre isso é até interessante falar que ele tem uma característica muito interessante, que é a sua proteção da bola na hora que está driblando. Ele faz como poucos o jogo de proteger a bola com o seu próprio corpo, né? Assim que ele está movimentando a bola, ele sabe muito bem chamar a marcação para depois dar aquele drible fulminante para poder abrir espaços, né? Ele é um passador fenomenal, essa que é a verdade, é um passador fenomenal, onde ele espera o momento exato para poder aplicar o passe, o que combinado com a sua habilidade de drible e de proteção à bola, ele consegue ampliar esse tempo até um jogador fazer uma infiltração, até um jogador se desmarcar do adversário, ou então, se tiver todos marcados, ele com um drible, ele consegue quebrar essas linhas para assim gerar espaços, não só para o passe, muitas vezes um passe em diagonal, um passe por alto, mas também para a finalização, que entramos em outra característica interessantíssima do meio colombiano, que é o chute de fora da área. Pelas suas passagens pelo Everton, pelo Real Madrid, pelo Bayern de Munique, pelo Mônaco, pelo Porto, são inúmeros gols de fora da área do James Rodrigues. De longe, um exímio chutador de média distância. E uma coisa interessante que ele faz também são seus cruzamentos. É um cara que cruza muito bem a bola, ele bate muito bem na bola, tanto que os cruzamentos podem ser sim considerados como um passe, né, que geralmente são muito precisos, e a sua bola parada. É um exímio cobrador de escanteio, um grande cobrador de falta. Mas para não ficar só nas coisas boas, o que ele tem de deficiência no seu jogo, além, claro, da óbvia parte defensiva, por muitas vezes a sua disposição tática. Por mais que ele tenha, sim,
buscado adaptar seu jogo ao estilo mais físico e tático do futebol moderno, e até tenha conseguido de uma maneira positiva, isso foi o que acabou tirando um pouco do espaço dele ao longo do tempo, porque ele não conseguiu aplicar isso de uma maneira tão eficiente ao ponto de ele ser uma peça muito requisitada de outros clubes, né, da onde ele passou, sendo necessário uma adaptação especial do esquema tático para poder aplicar o jogo do próprio James, né? Claro, o que dependendo do jogo pode ser, dependendo da equipe, pode ser uma decisão extremamente acertada, até porque o que ele tem a oferecer de técnica, de passe, de drible, de chutes, de assistências, vale completamente a pena, mas para alguns times, como o time funciona como uma engrenagem, às vezes não é uma peça interessante para manter, né? O que às vezes acaba gerando uma certa insatisfação no atleta, o que vem um outro pormenor nele, que esse pormenor surgiu nos últimos tempos, nos últimos anos de carreira, que é uma determinada indisciplina, não no sentido de ser uma pessoa tóxica, mas sim ser uma pessoa, entre aspas, mimada, né? Claro, falo isso apenas para melhor compreensão para vocês que estão me ouvindo, mas é um atleta que, caso volte para a América do Sul, Brasil, Argentina, e sim, ele tem mercado na Europa tranquilamente, um atleta novo, vai fazer 31 anos ainda, um atleta que chega facilmente para ser o melhor jogador da América. O melhor jogador da América é um cara que, em relação a passe, visão de jogo, é coisa assim, é surreal o que ele faz, e assim, seria uma das grandes contratações do início desse ano e do próximo ano que vier para cá, nessa idade nova, nessa idade boa, nessa idade competitiva. É um atleta que de salário caro, salário alto, devido à sua carreira, ao que ele pode apresentar, mas que é um investimento que é certo de retorno, desde que a equipe que o contratar venha fazer adaptações do seu esquema tático para poder tirar o melhor do James Rodrigues. E, honestamente, vale a pena fazer esses ajustes táticos. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.